Olá, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nosso Criador. Meus queridos, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Os estudos e também deixa aí no comentário a sua opinião. Você precisa concordar comigo? Claro que não, mas a sua opinião é importante, queridos, é muito importante. Quando você me fizer pergunta que eu não puder responder ou que eu não souber de imediato, eu peço a você um tempinho para que eu possa estudar o assunto e também responder. Talvez eu responda botando um link, não é, de um estudo aí, pode ser do nosso irmão Cláudio Mendes, pode ser de outros irmãos aí, de outros canais que falam sobre graça, evangelho eterno, e você vai lá, tá bom? Se eu souber responder de imediato, no comentário mesmo respondo. Se não, eu vou estudar o assunto e vou te responder. Só peço para você ter um pouco de paciência, tá bom? Meu querido, olha só. Dá uma lida em Gálatas capítulo 2, versículo 18 ao 21, onde diz assim: Paulo falou isso aqui aos crentes da Galácia. Irmão Alberto, qual é o contexto? Vamos ver o contexto aqui. O contexto, ele está falando sobre a inconstância dos Gálatas. Vamos dar uma analisada nisso aqui. Gálatas 2, 18 ao 21. Paulo disse assim: Se eu torno a edificar aquilo que destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu, pela lei, eu estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora, o tempo presente que Paulo usou, é da época que ele vivia. Paulo disse assim: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. As leis, os 10 mandamentos, né, as 10 ordenanças moral, não é? Tinha a ver com Moisés, tinha a ver com as leis cívicas, não é? Então, esses 10 mandamentos, o próprio Jesus, na sua manifestação de Filho, que era o Eterno, ele resumiu em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como se fosse a nós mesmos. Paulo está dizendo aqui: se eu torno a edificar aquilo que destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, do que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando que quando Cristo veio cumprir a lei e logo depois ele veio para quê? Cumpriu a lei e depois que ele cumpriu a lei, ele fez o quê? Ele destruiu. Claro que muita gente, os legalistas, fala que Cristo não destruiu, mas a própria Bíblia, ela vai dizer que sim. Então Paulo está dizendo aqui que eu me torno transgressor se eu edificar aquilo que eu mesmo destruí. Então, os religiosos, os legalistas, eles amam tanto falar da lei, eles amam falar da velha aliança, por quê? Porque quando se fala da nova aliança, eles teriam que assumir que pecado, por exemplo, era transgressão da lei, eles teriam que assumir que Cristo foi o cumprimento da lei, eles teriam que assumir que a velha aliança foi substituída pela nova e que na velha aliança era necessário um templo, era necessário sacrificar animais, era necessário fazer todas as ordenanças da lei para que talvez o Eterno recebesse aquele sacrifício ou não. Então, Paulo disse assim:
porque pela lei eu estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. É impossível viver para Deus cumprindo os rudimentos da lei ou praticando os rudimentos da lei. É eu que estou falando isso aqui? Não, Paulo que falou isso aqui. Ele falou assim, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Lembra de Romanos 6? Crucificado com Cristo. A crucificação com Cristo é uma forma de batismo. Que o batismo dos judeus era o batismo da oblação, ou batismo por fora, ou seja, a lavagem por fora. Então Paulo está dizendo, estou crucificado com Cristo e já não vivo, ou seja, a sua natureza carnal, quem está crucificado, quem está batizado na sua crença no Criador, ele está fazendo o quê? Ele está vivendo em Cristo e para Cristo, ou seja, estou crucificado, com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que Paulo fala por mim? Porque Paulo já existia quando a cruz aconteceu. Eu e você não existíamos quando a cruz aconteceu, a não ser que você tenha 2000 anos de idade, a não ser que você tenha 1900 anos de idade. Porque muita gente fala assim, Cristo morreu por mim, hoje no século 21. Não, Cristo morreu pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Então me responda uma coisa, quer dizer que quando você nasceu, 2000 anos depois da cruz, então a cruz ela foi anulada pela sua crença, pelos seus ensinamentos, pela sua ideologia? Paulo está dizendo, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, ou seja, se alguém diz que guarda a lei porque tem que ser salvo, se alguém diz que guarda a lei porque Deus mandou guardar a lei, porque Jesus mandou guardar a lei, então a sua justiça, ela não provém de Cristo. A sua justiça, ela não provém da graça, ela provém então da lei. Mas o período da graça, o tempo da graça, ele terminou quando o apóstolo Paulo diz, acabei o bom combate, terminei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, Paulo diz, espera-me a coroa da justiça, que está preparada não somente para mim, mas para todos aqueles que acreditam naquela verdade que Paulo tinha pregado. Ou seja, você acha que os pregadores não sabem disso? O que Cristo ele destruiu na cruz? Hebreus no capítulo 2, o verso 14 e 15, fala assim, olha, para você não dizer que nós somos hereges, até porque herege é um substantivo não, é um adjetivo edificante, né? Ele não vamos dizer, não é um adjetivo prejudicial não, né? Ele é até bom, porque quem busca a raiz do verbo, não é? Herege, da palavra herege, vai ver que herege é todos aqueles que eram considerados herege por estar ensinando a verdade, não negar a palavra de Cristo na época da igreja, os pais da igreja, né, da perseguição. Então, olha, Hebreus capítulo 2, o versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele, Cristo, ele elevado, o pronome, tá? Cristo, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse quem tinha o império da morte, isto é, o diabo. Mas esse diabo aqui que foi aniquilado na cruz, que tinha o império da morte, era quem? Era a lei. Por que a lei ela imperava? Porque a lei é que colocavam as pessoas, né, na condenação ou na absolvição. Então o ministério da lei era um ministério de morte. Por quê? Porque pela lei, Paulo diz que pela lei
é que ele veio conhecer o que era pecado. Se não fosse a lei, ele não conhecia o que era pecado. Paulo falou, a lei é boa ou é ruim? Ele falou, em parte. Então, quando Cristo veio, ele veio para aniquilar aquele que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Diabo, não se esqueça que diabo é um adjetivo para opositor, não é? Para aquele ou aquela, né, que se opunha aos judeus. Então, o verso 15, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Que escravidão era essa, querido? Era uma escravidão física? Era uma escravidão psicológica. Aquela mesma que o sistema usa hoje. Essa psicologia pastoral que tem aí, maligna, que prende as pessoas e não deixa as pessoas enxergar a verdade, essa prisão ela é terrível. Por que ela é terrível? Porque elas ensinam que existe um inferno físico e que as pessoas vão para esse inferno físico se não aceitar a Jesus. Mas esse aceitar Jesus está na Bíblia? Não. O que Jesus ensinou então com relação a aceitar a Jesus? Jesus não ensinou. Eu vou te mostrar aqui a única coisa que o próprio Jesus disse que era necessário, não é? Era necessário. Vamos abrir aqui a Bíblia. João, no capítulo 5, o verso 24 e 25. É claro que isso aqui, ele disse para eles lá, há 2000 anos atrás, para eles, os judeus, ele disse assim, olha, capítulo 5 de João, vamos ler a partir do versículo 21, que é a vida, né, o subtítulo, por intermédio do Filho. Capítulo 5 de João, a partir do 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. Aqueles a quem quer. O Pai ninguém julga. O Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Presta atenção no versículo 24 e o versículo 25. Olha o que fala aqui. Em verdade, eu vos, quer dizer, eu digo a vocês. Vocês quem? Quem estava ouvindo ele pregando, ele ensinando isso aqui. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, não tem R não, tá? E crê naquele que me enviou, tem. Olha o imperativo aqui, queridos. Você sabe o que é imperativo, não é? Você sabe o que é um verbo imperativo? Sabe, não sabe? Ou você vai fazer de não entendido agora? Em verdade, eu digo a vocês que quem ouve a minha palavra, primeira regra, quem ouve a minha palavra, segunda regra, e crê naquele que me enviou, tem, não vai ter, ou terá ou não. Não, aqui diz, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu te pergunto, meu querido, essa condenação era condenação no inferno físico ou era condenação de perecer no juízo? Era a condenação de perecer no juízo. Por quê, irmão Alberto? Porque o versículo 21 e 22 fala que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Eles estavam falando aqui, tratando de um assunto de qual juízo? O juízo do ano 70. Então, quem sobrevivesse no juízo, naquele juízo, a partir do momento que cresce, já tinha a vida eterna garantida, queridos. Olha o versículo 25. Em verdade, eu digo a vocês, que é vos, né? A segunda pessoa do plural, vos é vocês, do passado, não é? Não é
nós, nos dias de hoje, no século 21, no ano 2023, não é isso. Em verdade, eu vos digo que vem a hora e já chegou. Ou seja, era no futuro, no pretérito do futuro, e estava ali no pretérito do presente. Era o tempo presente também. E já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você está vendo que isso aqui é espiritual, meu querido? Você está vendo? Você acha que o sistema religioso não sabe disso que eu estou lendo aqui? É claro que sabe. É claro que sabe. Olha João 17, versículo 2 e 3. Preste atenção nisso aqui. Se você acha que eles não sabem disso aqui, você está enganado. João 17, versículo 1, 2 e 3. Preste atenção. Tendo dito estas, as anteriores, ao capítulo 17, estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, 2 pontos, olha o que ele disse, naquele clamor, naquela petição, naquela oração. Pai, é chegada a hora. Hora de quê? Dele estar partindo. Ele ir na cruz, falar o tetelestai. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, porque lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta. Ele vai explicar o que era a vida eterna na visão dele, Jesus Filho, na visão dele, o Pai, o Criador, uma pessoa em duas manifestações. Ele diz assim, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Você está vendo, querido, que salvação eterna nada tem a ver com religiosidade, nada tem a ver com, vamos dizer, com essa crença que as pessoas acreditam, nada tem a ver com o liberalismo, nada tem a ver com essa crença no milênio físico, essa crença no inferno físico, nada tem a ver com esse legalismo religioso. Não, querido. Vida eterna, ela não é para o corpo físico. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, fala que quando a gente termina os nossos dias aqui na carne, a carne ela volta para o pó. Agora o Espírito de Deus que está dentro de mim e de você, que não tem nada a ver com condenação ou absolvição, ele volta para o eterno. Por que ele volta? Porque ele veio de lá. E se ele está dentro de mim e as pessoas não vê, é justamente porque não é meu, não é seu, não é dos outros, é dele, o eterno Criador. Então ele disse assim, olha, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meu Deus, o sistema sabe disso, mas eles nunca vão te ensinar isso devido eles manter o medo, a arrogância, a ignorância. Eles usam como moeda de troca para tirar dinheiro das pessoas e enganar as pessoas e manter as pessoas dentro de um templo que nada oferece com relação à vida eterna. Me diga uma coisa, o que eles oferecem para você com relação à vida eterna dentro do templo religioso? Nada. Agora eu confesso a você, aqui sim, ó. Aqui sim, ó. Quando você estuda a Bíblia, isso aqui sim. Isso aqui não oferece, mas ela te informa os detalhes para você alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Pense nisso, meu querido. Saia da masmorra, saia da prisão, saia da Matrix. Você sabe para que esse sistema presta? Para continuar mentindo, enganando e escravizando as pessoas. Pense nisso. Estude mais. E quanto mais você estudar, mais a sua mente vai abrir. Graça eterna. Amém.